Olá, amigos! O impulso da Índia e da China para comprar petróleo russo é algo que aconteceu nos últimos meses. Apesar de todas as sanções dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas há um fato que, não a China, mas a Índia é o país que importa muito petróleo russo. E essa quantidade de petróleo é muitas vezes maior do que a quantidade de petróleo importada pela China. Então, por que a Índia está importando tão ativamente petróleo russo? Vamos discutir no vídeo de hoje. A Índia é um país de bilhões de pessoas. A Índia é o terceiro maior consumidor de petróleo bruto do mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Atualmente, a Índia consome mais de 220 milhões de toneladas. Mais de 85% deles são importados principalmente de países do Oriente Médio, como Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Enquanto a Rússia não é um grande fornecedor de petróleo bruto para a Índia, devido aos altos custos de transporte. Assim, o preço do petróleo bruto russo importado para a Índia é superior ao do petróleo do Oriente Médio. Em 2021, a Índia importa apenas cerca de 60 mil barris de petróleo bruto por dia da Rússia, representando 0,2% da participação de mercado indiana. Com uma quantidade tão limitada de petróleo, a Rússia também ocupa o nono lugar entre os fornecedores da Índia. Esse número de 60 mil barris de petróleo bruto por dia é muito pequeno, comparado aos dois maiores fornecedores de petróleo para a Índia na mesma época, que são Iraque, 1,37 milhão de barris por dia, e Arábia Saudita, 1,11 milhão de barris dia. Mesmo em janeiro e fevereiro de 2022, a quantidade de petróleo russo importado para a Índia diminuiu para um nível muito pequeno, não valendo a pena comparar com outros países. Mas as coisas mudaram rapidamente, quando a guerra na Ucrânia eclodiu no final de fevereiro. Imediatamente em março, a quantidade de petróleo russo importado para a Índia disparou. Desde então, atingiu 1 milhão de BPD em junho e julho, o que colocou a Rússia à frente da Arábia Saudita. E continua a ameaçar a posição do Iraque no mercado de petróleo bruto importado para a Índia. O fato de a Índia ter desviado tanto para importar petróleo russo é explicado pela atração irresistível do petróleo bruto russo. Porque quando a guerra estourou, a Rússia foi submetida a uma série de sanções, acumulando embargos anteriores. Estima-se que a Rússia esteja sujeita a mais de 7 mil sanções. Entre eles, o setor financeiro da Rússia e as exportações de energia são considerados o foco dessas sanções. O petróleo russo, portanto, perdeu muitos parceiros na Europa e na América do Norte. A Rússia foi forçada a recorrer a parceiros asiáticos a preços baixos. A Rússia tem dois tipos principais de petróleo bruto: óleo dos Urais, API 31 azedo pesado, enxofre 1,48%, e ESPO, médio leve, doce salobra API 35,6, enxofre 0,48%. Em junho, o petróleo bruto dos Urais da Rússia foi negociado em torno de $90 por barril. Por outro lado, o petróleo WTI dos Estados Unidos e o Brent do Reino Unido, ambos benchmarks internacionais, tem preços pedidos em torno de $115 a $125 o barril. O petróleo bruto ESPO da Rússia tem um preço de cerca de $94 por barril, que é menor do que o petróleo bruto da OPEP e de Dubai, de $114 para $119 por barril. Enquanto isso, no início deste ano, o preço desses dois óleos russos em comparação com outros óleos semelhantes, apenas alguns dólares de diferença. Além disso, a Rússia tem uma política de descontos enorme, cerca de $20 a $30 o barril. Quanto mais eles comprarem, mais parceiros russos preferenciais receberão. Isso leva vendedores e compradores a se unirem. Os contratos de petróleo bruto geralmente são assinados em grandes quantidades e por um longo período, portanto, uma vez que tenham penetrado firmemente no mercado indiano, o petróleo russo terá uma vantagem ainda maior para os próximos contratos. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Clair, UK, os contratos de petróleo russo da Índia para o mês, com entrega prevista para julho e agosto, chegarão a 66,5 milhões de barris. Mais do que as compras da Índia em todo o ano de 2021 antes disso. A Índia é um país amigo da Rússia. Portanto, a Rússia também aceita pagamentos em muitas moedas diferentes, incluindo dólares americanos, euros e rublos russos. Para a Índia, comprar petróleo russo barato traz benefícios macroeconômicos significativos. Isso ajuda o suprimento doméstico de petróleo da Índia a ser abundante e estável. Anteriormente, a Índia havia lutado contra isso, tentando evitar um aumento acentuado nos preços dos combustíveis, o que levou à escalada da inflação. A rupia indiana desvalorizou-se severamente durante os altos preços do petróleo anteriores.
Desde o início da guerra na Ucrânia até agora, o preço da gasolina na Índia permaneceu estável em Rs 108,23 por litro de RON 95. Enquanto o preço médio desta gasolina no mundo durante este período é de Rs 158,31 por litro de RON 95. Mas a Índia não para de fornecer recursos petrolíferos domésticos suficientes. Com uma fonte abundante de matérias-primas de petróleo bruto, as refinarias indianas estão operando a plena capacidade, a fim de maximizar a exportação de produtos petrolíferos acabados, especialmente diesel na atual crise energética. O Sr. Ajay Sarhai, chefe da Federação das Organizações de Exportação da Índia, FIEO do Ministério do Comércio da Índia, disse que houve muitos pedidos da Índia, especialmente para importações de diesel indiano. Atualmente, a Índia possui 23 refinarias de petróleo, com capacidade de 250 milhões de toneladas ano. Entre elas, a Nayara Energy opera a segunda maior refinaria de petróleo do país, e está entre as 20 maiores empresas do país, sendo a que mais importou petróleo russo. Notavelmente, a Nayara Energy possui grandes direitos de propriedade da Rosneft, uma empresa de petróleo e gás de propriedade do governo russo. Embora a Índia tenha negado relatos de que o petróleo bruto russo é importado pela Índia, após o refino, foi enviado para outros países, incluindo os Estados Unidos. Mas também é difícil confirmar o tipo de produto acabado de petróleo, de qual fonte. A importação de quantidades extremamente grandes de petróleo da Rússia fez da Índia o maior parceiro na Ásia para importar petróleo russo hoje, muito mais do que a China. Independentemente disso, a China é o principal parceiro tradicional da Rússia na Ásia, não a Índia. Segundo dados da empresa de pesquisa de mercado Clair, Reino Unido, a quantidade de petróleo russo importado para a China sempre superou a Índia, nos últimos anos. E mesmo que a guerra na Ucrânia tenha eclodido, o petróleo russo continuou a ser fortemente importado para a China. Mas o surto da epidemia na China e a capacidade da China de exportar energia são um pouco mais limitados na cooperação com parceiros estrangeiros do que as exportações de energia da Índia. Assim, o crescimento do petróleo russo importado para a Índia explodiu. Atualmente, as importações de petróleo russo para a Índia atingiram o limite de 1 milhão de barris por dia, mais de 3 vezes a quantidade de petróleo russo importado para a China no mesmo período. O fato de a Índia importar tanto petróleo russo afeta seriamente as proibições dos Estados Unidos e do Ocidente. De fato, apesar do embargo da Europa e dos Estados Unidos, as exportações de petróleo da Rússia não diminuíram. Quase 20% disso é exportado para a Índia. No entanto, apesar de todas as acusações e críticas, apesar de comprar uma quantidade recorde de petróleo da Rússia, o Ministério do Petróleo indiano ainda confirmou: a energia comprada da Rússia ainda é muito pequena, se comparada ao consumo total da Índia. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, também declarou: recomendamos comprar mais petróleo em geral, não apenas petróleo russo. Esta é a afirmação correta. Porque a Índia ainda aumenta as compras de petróleo de parceiros anteriores. O Iraque continua sendo o principal fornecedor da Índia. Além disso, ainda há parceiros Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Nigéria. Embora, de fato, se medidos pela participação de mercado, esses países tenham perdido grande parte para a Rússia. Especialmente o desaparecimento do petróleo bruto dos Estados Unidos, o quarto maior fornecedor de petróleo bruto em 2021 para a Índia. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, também reiterou que, devido a sanções contra outros grandes produtores de petróleo bruto, como Irã e Venezuela, foram os países ocidentais que espremeram todos os outros recursos petrolíferos da Índia. As autoridades indianas dizem que continuarão a comprar petróleo barato, já que uma interrupção repentina do fornecimento de petróleo pode aumentar os custos para os consumidores. Tanto a Índia quanto a Rússia também estão comprometidas com medidas cooperativas de longo prazo, como modos de transporte, pagamento, seguro e resposta a sanções. A Rússia garantirá que o fluxo de petróleo para a Índia seja mantido em todos os momentos, tanto do oeste através do Mar Báltico quanto nas rotas do Extremo Oriente Russo. Enquanto isso, a Indian Petroleum Corporation, ONGC, também substituiu os parceiros ocidentais da Rússia na exploração de enormes campos de petróleo no Extremo Oriente, Rússia. O governo indiano sempre pediu uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. E não impõe as sanções à Rússia. A Índia também foi o país que se absteve da Assembleia Geral das Nações Unidas em março, com uma resolução condenando a Rússia. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar.
Adeus e nos vemos novamente.